luz, nosso Senhor Jesus Cristo, nos envolva, nos ilumine hoje eternamente. Com o tema O futuro do Espiritismo no Brasil. Antes de fazer essa palestra, eu procurei psicografar 10 itens que não se deve acontecer, alguns para a gente melhorar dentro da doutrina dos espíritos, porque essa doutrina não é dos espíritos encarnados só. Ela foi fundamentada pelos espíritos. Na minha introdução, eu coloco a seguinte questão. Uma ciência deve ter um comportamento de ciência que vai se unir à religião e repousar na filosofia. Quando eu faço essa citação, no Brasil, o espiritismo religioso tomou extensão enorme. Primeiramente porque o catolicismo, que liderava praticamente 80% das pessoas, eram católicos. Só que essa disputa de conhecimento gerou, no transcorrer do desenvolvimento doutrinário no Brasil, vários problemas. Primeiramente porque não podemos ter um espiritismo parecido com o catolicismo, respeitando a opinião de todos os católicos, de todos os padres, porque na verdade não foi o catolicismo que invadiu o espiritismo, não. Foi o espiritismo que invadiu o catolicismo. A verdade é isso. Quando houve essa invasão, isso tornou-se uma concorrência religiosa, não uma pesquisa científica. Na Revista Espírita, Sr. Allan Kardec, em todos os pontos de vista que ele coloca, ele fala da ciência espírita. Ele diz: espiritismo é religião, filosofia, ciência. Mas a religião, ela tem como conforto a consolação. A filosofia, o pensamento profundo de vidas passadas, o que eu vim fazer na Terra, quais são os meus objetivos. A filosofia, ela coloca o pensamento e o raciocínio claro do ser ou do eu. Mas religião e filosofia não podem caminhar sozinho, não. De jeito nenhum. Vamos explicar por quê. Quando a Igreja Católica, na verdade, começa a combater os grandes cientistas, a maioria vão para a fogueira. É a verdade. Não estamos aqui para fazer disputa religiosa. Isso está na história. Galileu Galilei, quando disse que a Terra não era o centro do universo, a Igreja disse: prendem. A Igreja tinha sua base religiosa. Científica não tinha. Joana d'Arc, porém, quando falava que conversava com os espíritos, a Igreja mandou queimar Joana d'Arc, porque disse que ela era bruxa. Ora, se de repente a doutrina espírita no Brasil vai continuar se baseando na religião, a ciência está avançando. Na medida que a ciência avança, a religião não tem explicação para os vários fatores científicos que vai acontecer nesse planeta. Vai jogar a culpa em Deus, sem ter explicação nenhuma. Toda causa que não há explicação, Deus é o culpado. Dentro da visão religiosa é sempre assim. Então, a nossa visão nessa palestra, para todos que estão aqui, não é a crítica, mas é o melhoramento doutrinário dessa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que era o cristianismo e que agora é o espiritismo. Eu quero dizer com isso que vocês têm história. Se vocês têm história,
Vamos preservar essa história dos cristãos que foram lançados às feras, dos cristãos que foram crucificados. Isso é uma história belíssima da ciência espírita. A gente não pode esquecer disso. Das curas de Jesus, fantástica. A gente não pode esquecer disso. No entanto, os conceitos que eu coloco aqui são conceitos ameaçadores para o futuro da doutrina espírita no Brasil. Eu digo ameaçadores sim, porque na época em que o Allan Kardec estava encarnado na França, a França tinha 6.400.000 espíritas. Hoje, se tiver 200.000, eu acho muito, muito mesmo. A França é o berço do espiritismo, é ou não é? Ela é o berço do espiritismo. E de repente o que acontece? O berço do espiritismo se resume simplesmente hoje a 200.000 espíritas. Se da época de Kardec para os dias atuais de hoje, essas pessoas levassem a doutrina espírita a sério, hoje a França seria o maior representante da doutrina espírita no mundo. Sabe por que se destruiu? A visão só religiosa. As pesquisas de Sr. Allan Kardec foram abandonadas por completo. Novos médios não apareceram mais para dar continuidade àquele trabalho belíssimo. Os que estavam se apegou-se à visão religiosa, onde as outras religiões foram avançando, e chegou simplesmente a 200.000 adeptos, nada mais do que isso. Ora, o que nós queremos nessa palestra é evitar esse caos no Brasil, que é o país de todas as religiões, respeitando todo posicionamento, mas é o país também do espiritismo. Aqui é o país do espiritismo. No primeiro item eu coloco o seguinte: se os espíritas misturam crenças e pensamento de conceitos católicos, levarão essa doutrina ao maravilhoso e ao sobrenatural. Não vai ter explicação de nenhuma forma. Hoje em dia, todo o processo obsessivo estudado pelo Sr. Allan Kardec, através do eletromagnetismo que ele estudou, fluido nervoso, todas as suas obras que foram publicadas em 1958, desde a codificação à revista espírita, todas essas obras estão atualizadas. Mas por que não estão colocando isso em prática? Ora, há consultas espirituais, médicos se dizendo médicos espíritas, médicos espirituais, mandando seus pacientes acender velas, mandando seus pacientes tomar banho de flores. Se você é católico e acende vela, eu respeito. Você está dentro da sua crença. Mas uma religião que propaga, acima de tudo, conhecimento científico, de repente, um espírito chega e diz: ah, eu sou médico, você vai ter que tomar banho de flores. E está lá escrito, centro espírita kardecista. Eu, como médico, eu não posso aceitar uma coisa dessa de nenhuma forma. Porque a medicina espiritual é algo muito mais profundo do que se pensa. Ela foi estabelecida na região Nordeste só faz 20 anos. Nós não trouxemos o texto ainda do que vem por aí, por outros médios. No entanto, as explicações relativas a alguns fatores obsessivos hoje em dia não são explicados cientificamente. Vou provar a vocês por quê. Se alguém está com a dor de cabeça provocada por uma obsessão, isso é lei de causa e efeito. Você, eu acho que deu uma paulada em alguém e agora está isso a dor de cabeça. Isso é o maravilhoso e sobrenatural. Isso aí não é explicação científica. Se de repente aquela pessoa é acometida por uma dor, existem fatores fluídicos que contaminam o sistema nervoso central dessa pessoa, levando essa pessoa a enxaqueca constante pela presença da entidade que está ali. Mas muitas vezes esse espírito não sofreu nenhuma fratura craniana. Ele simplesmente está ali pela necessidade dele. Ele está doente, ele está enfermo. O médium é simplesmente o transformador de energia. Ele vai absorvendo, na medida que ele vai absorvendo, chega a um limite
que o seu sistema nervoso não aguenta mais, a sua caixa craniana não aguenta mais, a sobrecarga e vem a dor. Aí eu concordo. É explicação científica? É sim. São embasamentos científicos. De repente, o que é que pode acontecer? A ciência humana resolve pesquisar as comunicações espirituais de médico. Numa cirurgia espiritual, um médico que não tem conhecimento do que está fazendo, ele vai dizer o quê? Eu curo, mas eu não sei por quê. Isso não é embasamento científico. Você tem que saber o que está fazendo. Qual o procedimento que você está executando no paciente. E muitas vezes isso não acontece de nenhuma forma. E o que é que acontece? O Espiritismo tornou-se um catolicismo reformado. A verdade é essa. Catolicismo reformado. Eu vou provar mais lá na frente o porquê disso tudo. Porque a partir do momento que a gente observa que a doutrina espírita no Brasil, ela está perdendo a crença. Sabe por quê? Por fatores de várias pessoas que procuram instituições doentes. Essas pessoas levam os exames. Os médicos espirituais não fazem mais consulta, porque é proibida a utilização da mediunidade de cura. Mas por que Allan Kardec colocou lá no livro dos médios, médios de cura? Me explique, está lá. Mas esses médios de cura não podem se apresentar. Ora, a partir de agora nós vamos estudar. Uma pessoa doente com dor de cabeça tem condição de estudar? Uma pessoa perturbada, ela tem condição de estudar? Dona Maria Cláudia Martins diz o seguinte: socorre primeiro, esclarece depois. Ela diz isso. Esse lema dela é interessante, essa filosofia de trabalho dela. Porque depois que você socorre, a pessoa vai ter a paciência de ouvir o Evangelho, vai ter a paciência de vir para a reunião pública, para o estudo mediúnico. Mas quem é que quer estudar doente, com mal-estar, com agonia no juízo, como vocês falam? Não, mas você tem que estudar para se esclarecer. Primeiro socorra, esclareça depois. Mas só que as pessoas não querem perder tempo. Vamos mais adiante por item 2. As lideranças, com o objetivo de divulgação, deve ter uma postura de respeito às opiniões. Deve ter também opinião doutrinária fundamentada nas obras espíritas. É muita gente indo para redes sociais com a verdade na mão, viu? É impressionante. Muitas colocações feitas por muitos palestrantes com opinião própria não bate com a pesquisa do senhor Allan Kardec. Mas não bate nisso. Certo? Eu vou colocar só uma questão aqui bastante polêmica. Quando falam da homossexualidade dentro dos trabalhos mediúnicos. Veja só. No livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre o direito do homem e da mulher. Vão dizer que Kardec está ultrapassado? Quando ele fala sobre esse direito do homem e da mulher, Deus estabeleceu essas duas sexualidades dentro do progresso da lei de reprodução. De repente, o que é que acontece? Todos os palestrantes espíritas, por uma opinião equivocada, todo mundo seguiu o mesmo rumo, sem consultar os livros do senhor Allan Kardec. Na questão do livro dos Espíritos, quando ele trata desse assunto, e não vamos manter esse assunto aqui, quando ele fala desse assunto, ele diz, que pergunta aos Espíritos, quais são as causas que faz os Espíritos bons se afastar dos médios? O orgulho, a vaidade e a sensualidade. Sensualidade no sentido de sexo, viciação. No entanto, as opiniões, elas são opiniões não fundamentadas nas obras do senhor Allan Kardec. Vamos guardar o livro dos Espíritos só porque existe lá o direito do homem e da mulher? E ainda demais, tudo aquilo que é contrário à lei de reprodução é contrário à lei de Deus. Livro dos Espíritos. Não temos nada contra a homossexualidade. Só que ciência esclarece. Ciência não discrimina.
O esclarecimento está dentro das obras da codificação, mostrando que o médium tem que buscar cada dia a sua reforma moral, é ou não é? E ele ainda completa e diz: o verdadeiro espírita são aqueles que todos os dias se esforçam para dominar as suas más tendências. Olha aí. Sendo assim, se existe uma má tendência, seja onde for, até mesmo no hétero, quer ter 3 ou 4 mulheres, está errado. Não está certo. De jeito nenhum. Está errado. Então, esta condição da doutrina espírita, desde a época de Jesus, ela é uma doutrina moralista. Ela não tem preconceito. Esclarece. Porque quando Jesus se encontrou com Maria Madalena, foi que ele disse para ela: Maria, eu te expulso 7. Mas se você não melhorar, volta aos 7. Maria era simplesmente uma prostituta. Ela renunciou à prostituição para seguir o Cristo. E por que uma pessoa não pode renunciar à homossexualidade para ser trabalhador do Cristo? Onde ele diz: se quer me seguir, abandona tudo que tem e segue-me. Não é essa a proposta dele? De repente, o que nós escutamos em redes sociais é impressionante. O incentivo. Daqui a pouco estão dizendo pedofilia também. A postura da doutrina espírita é o esclarecimento necessário. Mas o que acontece? Os formadores de opiniões no Brasil, as lideranças espíritas nesse país, se colocaram simplesmente como um ato de covardia doutrinária. Eu sei que é verdade, mas eu não vou dizer. Se eu falar, eu não vou aguentar a pressão social. Se eu falar, vou ser criticado. Mas seguir o Cristo sem ser perseguido é impossível. Não tem, não, como acontecer isso, não. Todo aquele que segue os princípios do cristianismo, ele vai ser perseguido, ele vai ser apedrejado, ele vai ser criticado. Ah, você quer ser o quê? Seguidor do Cristo? Em cima das nuvens, suave? Só recebendo elogios? A doutrina de Jesus não diz isso de nenhuma forma. O exemplo bem claro, que a maioria dos seus apóstolos foram açoitados e crucificados. Mas colocaram a verdade social que teria que colocar naquela época. Você imagine um espírito como Jesus chamar fariseu de hipócritas. Era muita coragem desse homem, viu? Por quê? Havia um respeito sobre ele. Havia um temor sobre Jesus. Se fosse qualquer um que fosse chamar fariseu de hipócrita, seria crucificado naquele mesmo dia. E ele dizia: ô raça hipócritas. Ele falava isso. Era verdade. Todo aquele que tem o sangue do cristianismo, ele tem o sangue da verdade. Era o Cristo. Mas o que nós percebemos hoje, nas lideranças espíritas, tudo que as pessoas falam, as pessoas aceitam. Isso é impressionante. Imagine vocês, antes de fundar o Hospital Ricardo de Menezes, em Santa Cruz do Capibari, nós tínhamos 8 pessoas viciadas em álcool e viciadas em bebida, viciadas em cigarro, trabalhando dentro de mediúnica, aplicando passe. Essas mesmas pessoas, quando iam para seminário e perguntavam: eu fumo e bebo, eu posso estar na reunião? Pode, tem problema não. Ele pagou, você tem que ser agradável a ele. Quando nós entramos com o Hospital Espiritual Ricardo no Agreste, eu convidei os 8 médicos para ter uma conversa com ele. E disse para eles: eu quero vocês como trabalhador meu, mas tem uma condição: vão ter que largar o vício. Não tem condições de trabalhar assim. Como é que uma pessoa vai receber um passe do senhor que bebe a semana inteira, da senhora que é fumante? A senhora tomaria o passe com uma pessoa que fuma? Ah, não. E por que está aplicando? Vamos todo mundo estudar. Sabe quantos ficaram? Nenhum. Todos foram embora. Trabalho do Cristo é trabalho organizado. Você não pode trabalhar de todo jeito, não, pessoal. E hoje nós temos esse trabalho organizado graças à diretoria do Ricardo Menezes, que atendeu ao nosso pedido. Graças aos trabalhadores que estão ali, estamos observando que grandes frutos virão daquele local.
Mas a gente só trabalha para o Cristo quando a gente dá condições morais para Ele. Como é que um médium vai aplicar um passe viciado em bebida ou em droga? Qual é o espírito que está assistindo esse médico que está ali? O movimento espírita sempre soube disso. Por que ninguém se pronunciou? Por que ninguém se colocou dizendo que não pode? Ah, porque existem mais vendedores de livro do que pregadores de doutrina. Eu não vou dizer nada porque pode ser que abale as vendas. Eu não estou para vender livro. Seu Vandir está há 30 anos trabalhando em mediúnica. Sabe, Dona Maria Cláudia disse a ele: eu não quero livro publicado, eu quero exemplo. Só isso. Trabalho, dedicação. Livro não. O que nós fazemos são apenas psicografias esclarecedoras. Nada mais do que isso. Agora, o nosso posicionamento tem que ser um posicionamento de Jesus. Não é preconceito, é renovação moral. São conceitos morais que estão em jogo. Se de repente essa doutrina, ela concorda com tudo que existe, tenha certeza que daqui a 20 anos o espiritismo deixa de existir no Brasil. Porque o protestantismo avança, o catolicismo está lá, e o espiritismo vai estar onde? Me diga só. Então, no Brasil só tem 3 milhões de espíritas. Daqui a 20 anos, pode ser que tenha até 500 mil espíritas, ou 300 mil espíritas. Por quê? O objetivo principal do protestantismo é a moralização, é ou não é? É a moralização. O entendimento dele lá, a respeito da Bíblia, existe lá suas falhas de entendimento, concordo, mas é a moralização, é a transformação do ser humano. É pegar um ser humano viciado e transformar ele num homem de bem. Mas a postura das pessoas que estão à frente das opiniões espíritas são decepcionantes. Decepcionantes, sim. Quando se pergunta qualquer tema polêmico, se acovardam. Eu concordo com isso, eu não tenho nada a declarar. Você é seguidor do Cristo, não é? Porque eu estou com um médium aqui de pouca escolaridade, mas que eu faço dele instrumento para a gente trazer a verdade do mundo espiritual. Para que um dia alguém, quando desencarnar, não diga: doutora, a senhora me enganou. A senhora disse que isso era certo e agora eu estou em região inferior por sua culpa. Eu não engano ninguém. Vocês sabem muito bem disso como paciente. Eu digo a verdade: olha, o caminho é esse. Você tem o livre-arbítrio. Agora eu não quero ver você nessa condição, porque nessa condição você vai sofrer aqui, no mundo espiritual. Quarto item: na doutrina não tem Papa, nem Bispo, nem Vaticano. Todas as pesquisas espíritas, de onde vier, por quem vier, deve ser avaliada primeiro a moral do médium e seu desprendimento, para depois estudar e avaliar essas pesquisas, porque senão nós nos tornaremos um Vaticano onde só é santo se for católico. Vocês entenderam? Por exemplo, Francisco Cândido Xavier vai ser um dia santo da Igreja Católica? Nunca. Mas Francisco Cândido Xavier é de uma pureza enorme. É um espírito altamente iluminado. Só que a igreja nunca vai reconhecer Francisco Cândido Xavier. Sabe por quê? Ele não faz parte do credo da igreja. Isso está correto? Não está. Não está, porque Deus não designou nenhum homem para apontar o outro como santo. Nenhuma forma. Você tem o livre-arbítrio de trabalhar a sua evolução. Dentro dessa evolução, você vai se consagrando dentro da escala de mundos e de espíritos evoluídos. Mas de repente uma pessoa que está no estado físico, desencarnou hoje, amanhã é santo, não vamos nos enganar. O que está acontecendo no espiritismo é a mesma coisa. No espiritismo nós temos Papa, nós temos Bispo. Se o Papa falar, está falado. Está errado. Ora, as pesquisas espirituais, seja de onde vier, se for pesquisas sérias, temos que assumir essa realidade. E eu assumo uma na região Nordeste. Quando eu digo que as rezadeiras e benzedeiras são eficientes, eu estou afirmando, sabe por quê? São mulheres que estão lá no sertão,
Lá não tem médio não, pessoal. Tem essas mulheres corajosas que pegam o seu terço para desobsediar pessoas que estão ali. Eu vou falar que esse trabalho não tem valor, porque nós estudamos aqui a parte científica, não posso fazer isso. Eu tenho que reconhecer que os primeiros médios que apareceram no mundo foram as rezadeiras e benzedeiras. Foram elas. E muitos que estão aqui passaram por isso. Mas de repente o que é que acontece? Os papas e bispos dizem o seguinte: aquele médium não pertence ao nosso clero. Tudo que ele está falando é mentira. Imagina só. Veja a situação. Será que nós não estamos com o mesmo comportamento da Igreja Católica? Allan Kardec era impressionante o posicionamento deste homem. Ele pesquisava médios evangélicos na época, médios católicos. E o primeiro conteúdo que Kardec avaliava neles era a moralidade e a simplicidade. Depois ia para a mediunidade, viu? E quando chegava na mediunidade, o senhor Allan Kardec dizia: este médium é um médium verdadeiro, as suas comunicações são seguras, mesmo ele sendo católico, ele é um excelente médium. Isso é pesquisador. Pesquisador não está aqui defendendo crenças religiosas, não. O pesquisador está defendendo a pesquisa e a verdade, coisa que a doutrina espírita no Brasil não tem mais. Pesquisadores não, de nenhuma forma. Quando o Dr. Ricardo Menezes introduz para a captação de eletromagnetismo, ora, se passou 20 anos essa pesquisa aqui no Nordeste sendo ridicularizada pelo movimento espírita. Ora, ridicularizar uma coisa que você não pesquisou. Depois de 20 anos, os americanos começaram a estudar campo magnético e pilhas de carrega. Agora, é mentira dos americanos? É farsa deles? Onde fizeram pesquisa e constataram que eletromagnetismo espiritual descarrega a bateria de celular, descarrega a bateria de carro. Então, os americanos estão avançados. Mas antes da Europa estudar isso, o Nordeste já tinha. Mas infelizmente é Nordeste, né? Fazer o quê? Tem que pagar o preço. Então, essas pesquisas, elas deixaram de existir. A partir do momento que deixaram de existir, o que acontece? Muitos espíritos na ordem inferior também se aperfeiçoaram, cientificamente. Também começaram a saber manipular substâncias eletromagnéticas negativas, que altera a pressão arterial, veja só, que causa dor de cabeça, que aumenta os processos de infecções no organismo humano, que provoca o choque que vocês chamam de tremores. De repente negar uma pesquisa dessa, nós não podemos ser o Vaticano, não. Na verdade, o que a gente está buscando aqui é a união de todos para o fortalecimento dessa doutrina. Porque é impressionante quando a gente observa o número de pessoas em tratamento dentro de hospitais espirituais. O que a gente deseja é que toda a casa esteja como vocês aqui, repleta. Mas o que falta? Conteúdo. Todos que estão aqui vieram em busca de uma explicação. O que é que eu tenho, doutora? O que é que eu tenho, doutor? Essa explicação foi dada. Na visão científica foi sim. Item 5. Antes dos formadores de opinião ou lideranças espíritas colocar a sua opinião como médium, primeiro deve prestar atenção nos conselhos de seus mentores, para não entrar em contradição com eles. Isso está existindo. O mentor espiritual diz uma coisa, em termos de moralidade. Os médios mudam tudo depois. Se você pegar obras e mais obras dos espíritos, sempre eles vão buscar o quê? A moralização. Sempre. Seu Emmanuel vai buscar a moralização. Joana de Ângeles vai buscar a moralização. André Luiz vai buscar a moralização. Então, é a doutrina moralista mesmo. De repente, os médios se colocam em redes sociais. Tudo que psicografou, esqueceu. Aí chega em redes sociais e diz: isso é normal, isso é normal, isso é normal. Mas como é normal? O que diz a sua mentora? Qual é a colocação que ela faz? Para você falar que isso é normal. A sua mentora diz uma coisa, você diz outra. Então, quando isso acontece,
as pessoas perdem a confiança. Porque eu li uma obra, dizem logo, o mentor falou tal coisa, o médico está falando outra. Médico e mentor espiritual tem que falar a mesma linguagem. Não pode falar em linguagem diferente. Já que nós viemos do mundo espiritual para psicografar aqui e trazer as notícias de lá, quando chega aqui o médico diz, eu não vou dizer nada que a doutora Cristina disse. Eu vou falar o que eu quero. Eu não trabalho com um médico desse. Porque ele está entrando em contradição com aquilo que a gente trouxe dentro da moralidade. Item 6. O assistencialismo não deve ser substituído. Os estudos e as pesquisas. Uma ciência também se mantém pelo futuro dos estudiosos. O que foi que nós fizemos com a doutrina no Brasil? Muita gente hoje em dia não quer saber mais de mediunidade, sabe por quê? Porque disseram o seguinte: olha, você desenvolve a mediunidade de todo jeito. Você faz campanha do quilo, você visita o hospital. Isso já é um desenvolvimento mediúnico. Desconcordo. Não. Isso é um assistencialismo. Mediunidade é um compromisso que você tem com o desencarnado. Assistencialismo, na verdade, é um compromisso que você tem com os encarnados. É muito diferente. Você pode sim praticar a caridade, não tem problema nenhum. Mas tem a outra caridade que você veio praticar na terra. Receber aqueles que você em vidas passadas desprezou. Que em vidas passadas você maltratou. O assistencialismo não dá essa condição, não. Só a mediunidade dá essa condição. E muitos médios se apegaram a isso, e isso foi impressionante. Sabe por quê? Hoje em dia não temos mais médios. Não temos mais. Quando eu vejo um médico aqui nos hospitais espirituais, e ele chega para mim e diz, doutora, eu tenho mediunidade, mas a senhora me dá uma vassoura para o varredor? Não. Já tem zelador, meu filho. Precisa não. Já tem faxineira, não precisa. Mas eu faço qualquer coisa, mas eu não quero mediunidade. Não é questão de você querer. Ela está nas raízes do perispírito. Não tem como você se livrar dessa mediunidade, não. Você tem que colocar ela a serviço dos espíritos encarnados. E muitos médios não querem isso de nenhuma forma. O que acontece com isso? As casas estão ficando vazias. Os mentores espirituais não se comunicam mais. Porque não tem instrumento para trazer notícia de lá. Então o que acontece? A doutrina vai estacionar? Não pode. Sr. Allan Kardec disse uma coisa brilhante. Eu levantei o véu, que vocês continuem. Veja o que ele disse. Quando ele disse que vocês continuem, ele está se relacionando a novos médios que irão aparecer. A novos médios que irão psicografar. Mas se de repente esses médios não querem, e querem simplesmente o assistencialismo, a doutrina está perdendo a cada dia milhares de médios. Médios bons, médios moralizados, claro, mas que no entanto diz, compromisso mediúnico eu não quero. A responsabilidade é muito grande. Vocês que têm mediunidade, entenda, a mediunidade está a serviço dos espíritos que vocês prejudicaram em vidas passadas. Quando você começa a ser um médium prático, a justiça divina vai direcionar aquele espírito para você receber ele, para você atender ele. Quando ele é atendido por você e melhora da fratura que você provocou em vidas passadas, do tiro que você cometeu com ele, ele diz, ela mudou porque ela está cuidando de mim. Veja a diferença. Agora, enganar os espíritos, você não engana. Como muita gente diz da seguinte forma, eu vou para a campanha do quilo, boto o saco nas costas e meu obsessor diz, ele é tão bonzinho. Imagina só. Bonzinho, vá ver o passado dele. Aquele espírito, não pense em vocês não enganam ele. Ele está vendo que aquele trabalho que você está executando é um trabalho temporário. Ele vai vigiar você 24 horas por dia. Não é só na hora da campanha, não. Quando termina aquele trabalho, ele fica de olho em você. E você ali toda feliz, toda contente. De repente a pessoa chega e diz, olha, não tem pão não. Deus te abençoe, minha irmã. Olha, aqui você não venha mais não, que eu não sou espírita. Deus te abençoe, meu irmão. E quando chega em casa,
o vizinho aumenta o rádio, você vai lá e diz, quer desligar, quer que eu chame a polícia? Aí você acha que seu obsessor, ele vai só para a campanha, hein? Não, ele está sempre ali, olha, observando. Ele está sempre tirando de você o que você não pratica, a falta de caridade. Ele está ali para tirar isso. Porque quando ele observa aquilo, ele justifica, sabe o quê? Para o seu anjo de guarda, olha aí o que ela está fazendo. Está vendo aí? Por isso que eu não saio de perto dela, eu não vou sair. Então nós fizemos do assistencialismo uma arma contra o obsessor. Não foi verdade? É verdade isso? Fizemos isso. E na verdade, quando você começa a se melhorar moralmente, começa a se esclarecer na doutrina e coloca essa mediunidade a serviço do Cristo, esse obsessor vai agradecer. Porque você será uma antena parabólica de captação de energia. Se ele entrar dentro da sua casa, você vai sentir a presença dele. Imediatamente você pode ser socorrida numa emergência de um hospital espiritual e essa criatura ser internada. Mas enquanto você achar que está enganando ele, você está sendo enganado. Vamos para o item 6. É necessário coordenar e orientar todas as direções de casas espíritas, porque os centros espíritas e hospital são paredes que ninguém leva para o seu túmulo. Temos que mudar essa filosofia de posse. Eu botei o centro espírita, ele é meu. Ninguém toma. É meu, olha, quem quiser sair, saia. Vá todo mundo embora, mas as paredes é minha. O espírito desencarnado não leva a parede para o mundo espiritual. Não faça isso. Se você está pregando desprendimento, então continue pregando desprendimento. Mas dê o exemplo do desprendimento que você está pregando. Porque é lamentável quando nós observamos muitas pessoas que levantaram paredes de casas espíritas e que hoje dizem, aqui ninguém trabalha, porque eu sou o dono. Falta de coordenação de órgãos administrativos. Essa doutrina é de Jesus. Se uma pessoa pratica esse tipo de ato, sabe o que acontece? Isso é um péssimo exemplo para a doutrina espírita. Isso não é exemplo dado pelo Cristo, não. O Cristo não tinha nem de reclinar a cabeça. Por que você quer paredes? Por que você quer cadeira? Isso tudo passará na sua vida. A maior herança que um centro espírita, um hospital pode ter, sabe quem é? São trabalhadores e vocês que estão aqui, ó, frequentadores. Vocês são os maiores divulgadores da doutrina espírita. Se vocês não têm um bom atendimento, um bom acolhimento, quem é que volta aqui? Ninguém. Ninguém volta. Se vocês não têm nenhuma atenção, ninguém volta aqui. Quando eu digo para os meus trabalhadores, eu não quero que chame o paciente por número. Eu quero que chame por nome. Então, eu quero conhecer cada um deles. Quando eu pegar na consulta, eu chamo pelo nome. O paciente não pode ser chamado por ficha. Isso é uma falta de ética muito grande. Ele tem nome, ele não tem número? Se ele tem nome, eu tenho que chamá-lo pelo nome. E muitas vezes isso não acontece. Você entra e sai dentro de um recinto espírita e ninguém não sabe nem quem você é. Nem um bom dia se dá. Mas como é que pode uma coisa dessa existir? E depois você chega numa tribuna para falar de Jesus? É complicado, não é? Vamos adiantar o nosso trabalho. A tribuna. A tribuna é palco de humildade e amor ao próximo. Usá-la para o exibicionismo é falta de caridade para com os necessitados. Quando eu vou levar um tema para vocês, eu sempre procuro falar uma linguagem popular para vocês, para que todos entendam. A partir do momento em que nós percebemos que muitos tribunos vão falar, é preciso que vocês comprem um dicionário, viu? Porque é complicado entender. Olha, o Cristo, ele foi impressionante. Jesus falou de bode, de cabra, de talentos. Não foi isso. Falou de porcos para dar exemplo. E olha que ele era um espírito celeste. Você imagina ele sentar no meio de pescadores e pregar o evangelho utilizando a simbologia do peixe, do pão, para que todo mundo entenda. E na verdade, muitas pessoas que vão para a tribuna esquecem disso aqui, ó.
Mas como esquece? Quando chega na tribuna, escolhe palavras que o público não está entendendo. Isso não vai consolar ninguém. Vamos seguir o exemplo do Cristo. Quando estava ali na ceia, conversando com todos ali, era simplicidade nas palavras, na veste, no olhar, era em tudo. Ele deixou o seu exemplo. Cabe a cada um de nós aqui segui-los. 9. Não vendo o que não lhe pertence, que são os ensinamentos dos Espíritos. Nós viemos para todos. Portanto, simpósio, seminário, encontros pagos, não são recomendados para o crescimento do Espiritismo. Lembre-se que o Sermão da Montanha foi para todos. Concorda? Foi para todos. Como é que eu posso fazer um seminário e cobrar R$300, R$500, R$2.000 para eu me apresentar numa tribuna? Me respondam só. Eu estou elitizando o que não é de vocês, estou elitizando o que não é de vocês. A doutrina é dos Espíritos. A partir do momento que você cobra por ela, o que pode acontecer com as futuras gerações? De repente aparece um jovem, esse jovem que aparece aí, muito bem esclarecido, dominador da linguagem espírita, ele vai dizer, eu vou cobrar também. Foi o exemplo que eu tive. Eu não vou trabalhar de graça de nenhuma forma. E observamos que existe uma exclusão enorme com relação à classe mais carente. Sabe por quê? Quando você coloca um preço lá em cima, sabe o que acontece? Aquele pobre não entra. O Evangelho de Jesus foi para todos. No Sermão da Montanha, os Espíritos falam que ali se concentravam mais de 10.000 pessoas, imperadores disfarçados, reis também. E Jesus lá sentou-se e falou sobre as bem-aventuranças para todos. Aquela palestra foi gratuita. Ele não cobrou nada de ninguém. Se vocês têm 3 filhos, vai ter que escolher qual dos 3 vai para o seminário. Não é verdade? Veja só. Sabe por que eu estou dizendo isso? Voltando ao Agreste do Estado. Quando nós chegamos no Agreste, o agricultor mais pobre, mais carente, ele não sabia o que era o Espiritismo. De 50 consultas que eu faço no Agreste, 40 não sabiam o que era o Espiritismo. Isso é impressionante. Eu dizia para eles, você sabe o que é mediunidade? Sei não. Você sabe o que é o Espiritismo? Também não sei não. A partir daquele momento, eu resolvi incorporar no médium para fazer palestra para 400 pessoas no Agreste. Para mostrar para ele que existem espíritos bons. Sabe por quê? Eles falavam, doutora, só existe espírito ruim. Eu disse, não, eu sou um espírito bonzinho. Eu vou lhe mostrar. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não estou aqui para fazer mal a você, não. Por quê? A ideia daqueles mais carentes era que só os espíritos inferiores se comunicavam. E hoje em dia, esse laço entre a doutora Cristina Santos e os agricultores que estão ali, quando eu dou a palestra, eu digo, bota o microfone na mão deles. Eu quero ver vocês participar. E eles dizem, doutor, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Ele já sabe que é um espírito. Ele já sabe. Pode fazer sua pergunta que eu respondo. Quando a gente vai responder uma pergunta de um agricultor, eu não me considero uma médica. Eu me considero uma agricultora. Eu vou ter que falar a linguagem dele, para que ele entenda o que eu quero dizer. Ora, eu vou colocar-se aqui numa postura onde as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode de nenhuma forma. Então, quando a gente observa as tribunas atuais, primeiro vem o currículo, depois vem o palestrante. É impressionante. Esqueça seu curso superior quando estiver aqui. Você é um trabalhador do Cristo, nada mais do que isso. Quando você fizer as suas colocações, entenda, eu tenho uma plateia mista, de diversos conhecimentos. Imagine se Jesus fosse falar o currículo dele, até hoje ele estava falando do currículo dele. E simplesmente ele se colocava como homem humilde. Mas em muitos seminários pagos, primeiro vem o quê? O currículo.
doutor fulano de tal, vai falar agora. Espera que tem mais curso. Eu não disse o resto todo. Isso vai engrandecer o espiritismo em quê? Se você é um médico, você vai se comportar como um médico humilde. Se você é um cientista, você vai se comportar como um cientista humilde. Para que você apresentar o currículo para depois apresentar a palestra? Então, isso está afugentando um público mais carente, que não tem conhecimento nenhum. Seu Allan Kardec, quando ele iniciou a revista espírita, ele iniciou pelo um preço lá embaixo. Veja só. Quando foram reclamar com Kardec, e disseram para ele, o senhor está vendendo essas revistas muito barato, porque só não aumenta o preço. Ele disse, sabe por quê? Eu compreendo a pobreza da França. E aqueles mais carentes que podem ler a minha revista. Isso é divulgação doutrinária. Mas adianta você estar psicografando um livro para vender por 200, 300 reais? Você vai absorver um público que tem condições, mas o público que sustenta essa doutrina é dos mais carentes. Esse sim precisa e como precisa. Vamos lá. 10º. Não se pode servir a dois senhores, disse Jesus. Eu falei na tribuna, não foi? É o 9, né? 9. Não vendo que lhe pertence. Já falei, viu? Não já? Pronto. 10º. Não se pode servir a dois senhores, disse Jesus. Portanto, se você é espírita, seja. Porque isso já é uma divulgação. Vou dizer por quê. Muitos adeptos, quando perguntam a ele qual é a sua religião, tem ou não? Tem medo de dizer que é espírita. E a maior discriminação do espiritismo ainda é na região Nordeste. Sabe por quê? O espiritismo foi pregado de uma maneira diversas. Como o bandismo, como o candomblé, mas não como a ciência espírita. Quando nós vamos apresentar qualquer trabalho no interior do estado, observamos algumas jovens que dizem o seguinte, doutora, eu estou sendo perseguida na escola porque eu sou espírita. Isso ainda é um atraso muito grande. Todos têm o direito de expressar a religião que você quiser. Mas entenda, quando você assume a postura de responsabilidade como espírita, Deus estará sempre com você. Muita paz para todos e obrigado. Doutora Cristina Santos. Agradecidos estamos por todo o entendimento e assistência necessária. Pedimos a médica que faça a prece, finalizando nossos trabalhos. Senhor Jesus, disseste a todos nós, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, cobri, Maria, região Nordeste, com teu manto de amor e consolação, para todos aqueles que sofrem ainda na escuridão, sem reconhecer os seus próprios erros. Em teu nome, Maria, damos por encerrado a nossa reunião pública. Muita paz para todos.